pessoal, então o assunto para nossa aula de hoje será módulo ou valor absoluto de um número racional, tá? Esse assunto de módulo e valor absoluto, nós já estudamos ele quando nós iniciamos, né, o estudo com os números inteiros. Então, quando a gente começou a estudar números inteiros, que entrou no vocabulário matemático de vocês, nos conhecimentos matemáticos de vocês, os números negativos, a partir desse momento vocês já começaram a estudar módulo ou valor absoluto de um número. Então, o que é? Vamos ler aqui a definição da apostila, tá? O mesmo conceito de módulo ou valor absoluto aplicado aos números inteiros é válido para os números racionais. Lembre-se de que o módulo ou valor absoluto de um número é a distância entre o número até o zero em uma reta numérica. Então, o módulo ou valor absoluto de menos 0,5 décimos é igual a mais 2,5 décimos e simbolicamente, né, ele é escrito desta forma, né? Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Então, 2 risquinhos, aqui tem o sinal negativo. Como ele está entre o sinal de módulo, ele está entre o símbolo de módulo, ele passa a ser 2,5, desconsiderando o sinal. Então, o que quer dizer o módulo de um número, né? Ali, pelo que eu acabei de ler, pelo que nós acabamos de ler, nós podemos concluir que o módulo de um número, ele será a distância que um número tem em relação a zero. Então, feita aqui a reta numérica, aí vou marcar aqui o zero, tá vendo? O valor para esse lado aqui, eu vou considerar que eu tenho 1, 2. Para esse lado, menos 1 e menos 2. Certo? E essa reta, ela continua infinita para os dois lados, tá? Então, o módulo de um número vai ser a distância que um número leva, que o número tem em relação a zero. Então, se eu vir daqui até aqui, vale 2. Se eu vier de menos 2 até zero, vale 2 também. Por isso, o valor do módulo de um número é um valor positivo, porque é referente à distância que o número tem até o zero. Então, se eu tiver aqui o número menos 5, a distância que eu tenho de menos 5 até zero não é menos 5. Não existe distância negativa. Por isso, o módulo ele sempre acaba sendo um número positivo. Não existe lado negativo, não existe distância negativa, tá certo? Então, ele sempre vai ser positivo. Então, se eu for pegar daqui até aqui, a distância de menos 5 até zero é de 5. Módulo de menos 5 é igual a 5, tá? E trazendo isso para números racionais, o que é que muda? Nada. A ideia é a mesma, né? Só que aí nós vamos trabalhar com números que são racionais. Então, são os números que possuem vírgula e os decimais não exatos, as frações. Então, todos esses números agora, para eles também vale essa regrinha do módulo, que é, né, em relação à distância que tem do eixo. Então, se eu colocar aqui o número menos 1,5, o módulo do número menos 1,5 é a distância que o menos 1,5 tem até o zero. Então, o módulo de menos 1,5, menos 1,5 décimos, será igual a 1,5 décimos, porque a distância que o menos 1 tem até o zero. Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Não entendi. Sim? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? Não tem problema. Então, aqui, ó, eu vou seguir a leitura com vocês, tá? Aí, aqui, ó, vem, ó, um módulo. E se o número for positivo, o que acontece? Né? Pra gente colocar, calcular, determinar o módulo ou o valor absoluto desse mesmo número. Também, ele não acontece nada. Na verdade, assim, só não precisa escrever, né? Aqui tem o sinal positivo na frente, não precisa escrever o sinal positivo ali. Então, o módulo de mais 6 onzeavos é igual a 6 onzeavos, tá bom?
Dois números racionais com sinais contrários são simétricos ou opostos, quando tem o mesmo módulo. Então, isso aí vocês já sabem também, né? Nós até fizemos ontem pares no último exercício que eu passei para vocês, que eu mandei a correção, haviam pares, né, de números que são opostos, que são simétricos. Então aqui, ó, menos 4, oposto ou simétrico ao menos 4 quintos, eu tenho 4 quintos. Aqui, menos 1,5 décimos, oposto ou simétrico ao menos 1,5 décimos, eu tenho mais 1,5 décimos. E aí aqui o menos 3, oposto ou simétrico a menos 3, eu terei o número mais 3. E é sempre assim, é sempre dessa forma. Um é positivo e o outro é negativo, e eles estão na mesma distância, eles possuem a mesma distância em relação a zero. Alguém gostaria de perguntar? Certo. Então, aqui na sequência tem as atividades, tá bom? Então, vocês vão poder fazer as atividades agora, número 1, número 2 e número 3, tá certo? É para fazer agora, eu vou ficar aqui online com vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntam. Vocês podem me perguntar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão retirar agora e só pode me entregar agora. Já fez, Gabi? Quem já terminou, tira a foto, por favor, e ainda não sai da aula, porque eu vou fazer uma leitura com vocês dos exercícios, tá bom? E aí, caso vocês tenham percebido que tem alguma dúvida, tá muito fácil, gente, vocês terminaram tão rapidinho. Posso seguir com a matéria, então? Ô, professora. Oi. Olha o que eu te mandei. Vê se chegou pra você no WhatsApp. Tá, eu vou olhar. Bom, pessoal, então a lição de aula eram os exercícios do 1 ao 3, vocês já fizeram, então agora nós vamos realizar a correção, tá bom? Então, exercício número 1, determine o valor de módulo de menos 7,21 avos. Então, 7,21 avos, esse será o módulo de menos 7,21 avos, então 7,21 avos. Dúvidas, perguntas, alguém tem? Módulo de mais 9 décimos, então o módulo será 9 décimos. Módulo de... Então, se 9 décimos, vai ficar 9 décimos. Sim. Sim. Ah, tá. Menos 12,8 décimos, módulo 12,8 décimos, tá? Então, 12,8 décimos. Depois, módulo de mais 3,9, 3,9. É bem simples esse exercício. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Não. Exercício número 2. Complete as frases a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, o oposto do número menos 8. Então, o oposto do número, a gente sempre pega o sinal contrário, né? Então, aquele que fica do outro lado do sinal do zero, que possui a mesma distância em relação a zero. Esse é o oposto. Então, o oposto de menos 8 é mais 8. Dúvidas? Perguntas? Aqui, 0,4444, uma dízima periódica, né? É simétrico a, então aqui se é mais, o simétrico dele será negativo. O simétrico do número positivo será o mesmo algarismo negativo, porque é ele que vai ter a mesma distância em relação ao zero. Então, menos 0,444444. Perguntas, alguém tem? Oposto de menos 5 dozeavos, mais 5 dozeavos, né? Na D, simétrico, a gente tem que pensar que é parecido, que é a mesma coisa que o oposto. Então, simétrico de 10 nonos, menos 10 nonos. Esse é o simétrico. Módulo do simétrico de 5,6. Então, o simétrico de 5,6 é menos 5,6. O módulo de menos 5,6 será o 5,6 positivo. Vocês entenderam esse? Alguém gostaria de perguntar? Tá, esse é o E. O F. O módulo do oposto de mais 3. Então, o oposto de mais 3
menos 3. Módulo de menos 3, 3 positivo. Essa é a resposta da alternativa F, certo? A 3, compare os números racionais a seguir usando os símbolos de maior, menor ou igual. Então, a alternativa A, módulo de menos 7,4 décimos e oposto de menos 2. O módulo de menos 7,4 décimos, eu vou fazer aqui na luzinha para vocês, só para colocar o resultado, né, desses módulos, desses opostos. Mas ele é bem simples mesmo, tá? É fácil, eu só vou colocar para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Então, na alternativa A, exercício número 3, alternativa A, módulo de menos 7,4 décimos e aqui o oposto de menos 2. Módulo de um número negativo é o valor dele positivo, porque nós estamos falando de distância. Então, a distância que esse número tem até o zero é 7,4. Oposto de menos 2 é mais 2. É lógico, né? A parte inteira aqui vale 7, a parte inteira aqui vale 2. Esse número é maior. Então, resposta fica dessa forma da alternativa A. Na alternativa B, está assim. Na alternativa B é um número misto, né? Então, é um número, uma fração mista. Então, menos 2, 1 terço. E aqui, desse outro lado, o oposto de 7 sobre 3, mais 7, né? Então, vamos lá. Aqui, esse número que está escrito na forma de fração mista, eu vou escrever ele na forma de uma única fração. Então, eu vou fazer 7 vezes 2, 7. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, aqui eu tenho 7 terços, com o sinal negativo. Oposto de mais 7 terços, então é menos 7 terços, certo? Então, aqui vai ficar menos 7 terços e menos 7 terços será igual. Então, esses dois valores são iguais. Gente, perguntas? Alguém tem dúvidas? Não. Querem perguntar? Pode perguntar. Entenderam essa parte aqui da fração mista? Sim. Legal, né? A gente fez ontem bem detalhadinha essa fração mista. Aí tem a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C está da seguinte forma. Módulo de menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10. Módulo de menos 1 décimo e 0,1. Para comparar esses dois, certo? Aí, módulo de qualquer número é o valor dele, sem o sinal negativo, né? A distância em relação a zero. 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Tem um zero aqui, então eu só fico com uma casinha depois da vírgula. E aqui é o 0,1. Portanto, esses dois valores também serão iguais. Então, o módulo de 1 décimo é igual a 0,1. E aí, aqui, a C, alternativa D para finalizar. Quer saber o oposto de mais 7 meios, se é igual, maior ou menor do que menos 3,5, certo? Então, aqui eu tenho 7 sobre 2, pegando o número 7 dividindo por 2, então, ó, 7 dividido por 2, então aqui qual é o número que eu multiplico por 2 que chega mais próximo do 7? É o número 3. 3 vezes 2 é igual a 6, resta 1. 1 é menor do que 2, então coloca a vírgula, acrescenta 0. O número que eu multiplico por 2, que o resultado é 10, é o número 5. Então 5 vezes 2, 10, subtrai 0. O valor de 7 dividido por 2 é 3,5. Então, aqui quer saber o oposto de mais 3,5, tá? Módulo de menos 3,5, eu já sei que será 3,5. O oposto de menos 3,5 é menos, se é mais, ele vai ficar menos 3,5 e aqui mais 3,5. Mais 3,5 é um número positivo, então ele é um número maior do que menos 3,5 décimos, e é assim que fica
A alternativa D. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Certo? Não. Tá. Então, com a correção desses exercícios, eu encerro agora a primeira parte da nossa aula.